Olá, pessoal. Essa é mais uma videoaula com resolução de exercício sobre neurofisiologia. Vamos para a primeira questão. Questão 1. Quando o neurônio não está sendo estimulado, encontra-se em repouso. Temos em seu interior uma maior concentração de letra A, cálcio, letra A, potássio, letra B, cálcio, letra C, sódio, letra D, lítio e letra E, cloreto. Você pode pausar o vídeo nesse momento para que você possa estar assinalando aí no teu rascunho, no teu caderno, qual é a alternativa correta. A alternativa correta é a letra A, potássio. Questão 2. Analise as assertivas abaixo como V, verdadeira, e F, falsa. E em seguida assinale a alternativa correta. Os tecidos, em geral, não obedecem à lei do tudo ou nada. No período refratário absoluto, a célula é incapaz de responder a um novo estímulo. No período refratário relativo, a célula é incapaz de responder a um estímulo. A partir da redistribuição iônica, a célula readquire o potencial de membrana refratária. No potencial de ação da membrana, a célula está respondendo ao estímulo fornecido. Letra A, verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Letra B, falso, 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 verdadeiro, verdadeiro. Letra C, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, falso. Letra D, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Letra E, verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. A resposta certa é a letra A. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Questão 3. O processo elétrico que ocorre na transmissão do impulso nervoso, letra A, depende da despolarização da membrana plasmática e termina com a liberação do neurotransmissor na corrente sanguínea. Letra B, depende do disparo de potenciais de ação e termina com a liberação de neurotransmissores pelos dendritos. Letra C, ocorre sempre no sentido dendrito para o terminal axônico e depende do transporte de íons através da membrana plasmática. Letra D, envolve a participação de diferentes tipos de permeases, depende principalmente da interação entre moléculas de actina e miosina. E letra E, é lento e termina com a liberação do neurotransmissor no citoplasma da célula adjacente. A alternativa correta é a letra C. Sobre o potencial de membrana do neurônio, responda com relação a esse assunto, analise as assertivas abaixo como V, verdadeira, e F, falsa, e, em seguida, analise a alternativa correta. Ao ser estimulada, a membrana de um neurônio em repouso se despolariza. Na área estimulada, ocorre uma alteração momentânea da permeabilidade da membrana plasmática e a entrada de íon sódio. Ao período de despolarização, segue-se um período de repolarização, em que o potássio se difunde para o meio extracelular. Posteriormente, a bomba de sódio e potássio restabelece os gradientes normais desses íons na célula.
Se o estímulo for de baixa intensidade, inferior ao limiar de excitação, as alterações sofridas pelo neurônio serão suficientes apenas para gerar um impulso nervoso de baixa propagação. A membrana do neurônio em repouso é polarizada como uma pilha elétrica. Sua face interna representa o polo negativo e a face externa funciona como um polo positivo. Axônios amielínicos transmitem o impulso nervoso mais rapidamente que os mielinizados. Letra A. Falso, verdadeiro e falso. Letra B. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Letra C. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, falso. Letra D. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro e falso. Letra E. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Alternativa correta, letra D. Assinale a alternativa correta. O limiar de excitação é igual para todas as células. A excitabilidade é variável numa mesma célula. A excitabilidade é variável nos diversos tipos de células. A excitabilidade é constante para toda a célula. A célula óssea, por exemplo, apresenta um baixo limiar de excitação. Letra A. Falso, falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro. Letra B. Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Letra C. Verdadeiro, 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 falso. Letra D. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Letra E. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. A alternativa correta é a letra B. A figura abaixo representa uma parte de um axônio em repouso. Nesse contexto, analise as assertivas abaixo como V, verdadeira, e F, falsa, e em seguida analise a alternativa correta. Assinale, perdão. A ocorrência do impulso nervoso depende apenas de estímulos de natureza física. As concentrações dos íons sódio e potássio diferenciadas são mantidas sem gasto de energia, sendo exemplo de transporte passivo. Se a membrana do neurônio for atingida por um estímulo, as quantidades de sódio e potássio dentro e fora da membrana se igualam. A quantidade de íons potássio é menor na parte interna do neurônio devido à sua saída por difusão. Devido à diferença de cargas entre as faces externa e interna, o neurônio está polarizado. Letra A. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso e verdadeiro. Letra B. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Letra C. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. D. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Letra E. Falso, 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 falso e verdadeiro. A alternativa correta é a letra E. Analise as assertivas abaixo como V, verdadeiro, e F, falso. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.
A redistribuição iônica independe das bombas de sódio e de potássio. No período refratário relativo, que ocorre durante a inversão da polaridade, a célula é capaz de responder a um estímulo. A ocorrência do potencial de repouso da membrana se deve à distribuição de íons nos meios intra e extracelular. O influxo de potássio em grande quantidade determina a inversão da polaridade que caracteriza o potencial de ação da membrana. Podemos relacionar a lei do tudo ou nada com irritabilidade e resposta. Letra A. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. B. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Letra C. Verdadeiro, 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 falso, falso. Letra D. Falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Letra E. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. A alternativa correta é a letra D. Questão 8. São estruturas que não obedecem à lei do tudo ou nada. Células isoladas, músculo estriado cardíaco, miocárdio, músculo estriado esquelético, glândulas em geral, célula muscular esquelética. Letra A. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, falso. Letra B. Falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Letra C. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Letra D. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Letra E. Falso, 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 verdadeiro. A alternativa correta é a letra B. Eita, esse daqui tá bem ruimzinho. Só um minuto. Enquanto isso, vá conferindo aí no seu rascunho, no exercício. O que você está tendo de dúvidas, qualquer coisa você pode deixar uma perguntinha aí nos comentários. Que assim que possível, ou então você pode mandar também um e-mail, né? Você está vendo aí na tela o meu e-mail, mandando a sua pergunta, mandando a sua dúvida, tá joia? Então vamos lá. Questão 9. Na telefonia celular, a voz é transformada em sinais elétricos que caminham como ondas de rádio. Como a onda viaja pelo ar, o fio não é necessário. O celular recebe esse nome porque as regiões atendidas pelo serviço foram divididas em áreas chamadas células. Cada célula capta a mensagem e a transfere diretamente para uma central de controle. No que se refere à transmissão da informação do sistema, no sistema nervoso, uma analogia entre a telefonia celular e o que ocorre no corpo humano, letra A, é completamente válida, pois, no corpo humano, as informações do meio são captadas e transformadas em sinais elétricos transmitidos por uma célula sem intermediários a uma central de controle. Letra B. É válida apenas em parte, pois, no corpo humano, as informações do meio são captadas e transformadas em sinais elétricos que resultam em resposta imediata sem atingir uma central de controle. Letra C. É válida apenas em parte,
pois no corpo humano as informações do meio são captadas e transformadas em sinais elétricos transferidos célula a célula até uma central de controle. Letra D. Não é válida, pois no corpo humano as informações do meio são captadas e transformadas em estímulos hormonais transmitidos rapidamente a uma central de controle. Letra E. Não é válida, pois no corpo humano as informações do meio são captadas e transformadas em sinais químicos e elétricos transferidos a vários pontos periféricos de controle. A alternativa correta é a letra C. Questão 10. A figura abaixo ilustra o mecanismo fisiológico de comunicação entre neurônios. Em relação à sinapse axodendrítica evidenciada, pode-se afirmar que, letra A membrana pós-sináptica terá uma repolarização para desencadear um novo impulso nervoso. Letra B. Na fenda sináptica estão liberados os neurotransmissores a partir de uma exocitose das vesículas sinápticas. Letra C. O impulso nervoso é bidirecional, podendo passar do axônio para o dendrito, assim como do dendrito para o axônio. Letra D. O potencial de repouso gerado pela despolarização da membrana pré-sináptica é de mais 40 mV. A alternativa correta é a letra B. Questão 11. Sobre biofísica de membranas, assinale a alternativa correta. Letra A. O influxo de sódio na célula é responsável pela fase de despolarização do potencial de ação de um neurônio. Letra B. Um neurotransmissor tem como ação imediata na membrana pós-sináptica um potencial de ação. Letra C. Os potenciais graduáveis são reservados às membranas das células musculares. Letra D. Na grande maioria das células, o potencial de repouso da membrana celular tem um valor mais próximo do potencial de equilíbrio eletroquímico do íon potássio e mais distante do potencial de equilíbrio eletroquímico do íon sódio. Letra E. A bomba de compensa o excesso de sódio que entra nas células e o excesso de potássio que sai das células, transferindo esses íons através da membrana a favor de seus gradientes de concentração. A alternativa correta é a letra A. Questão 12. O gráfico mostra a formação de um potencial de ação em um neurônio. Após aplicar um estímulo na célula nervosa, ocorre uma fase de despolarização e, em seguida, ocorre a fase de repolarização, retornando ao estado de repouso. A alteração de polaridade é conhecida como potencial de ação, que permite a propagação do impulso nervoso. Assim, de acordo com o gráfico, após ocorrer o estímulo, a despolarização consiste na letra A, saída de íon sódio por transporte passivo. Letra B, entrada de íons potássio por transporte ativo. Letra C, saída de íons cloro por difusão. Letra D, saída de íons potássio por transporte ativo. Letra E, entrada de íons sódio por difusão. A alternativa correta é a letra E. Questão 13.
Examine a figura abaixo, que mostra a variação do potencial da membrana durante a resposta tudo ou nada do neurônio a um estímulo eficaz. Nesse contexto, analise as assertivas abaixo como V verdadeira e F falsa e, em seguida, assinale a alternativa correta. Na fase 1, a membrana celular apresenta uma maior permeabilidade ao potássio, tornando o meio intracelular mais negativo em relação ao meio extracelular. Na fase 2, a célula apresenta uma inversão de sua polaridade, sendo o interior da célula positivo em relação ao meio extracelular. A fase 3 corresponde ao momento de repolarização do neurônio, sendo este incapaz de responder a outro estímulo. Por isso, nesse momento é chamado de período refratário absoluto. Na fase 4, ocorre a redistribuição de íons através da membrana, sendo que, ativamente, o sódio é retirado e, ao mesmo tempo, ocorre a entrada de potássio. Na fase 5, a célula alcançou seu nível de repouso. Nessa fase, é mais difícil obter uma resposta a qualquer estímulo. Letra A. Falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro. Letra B. Letra B. Verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso, verdadeiro. Letra C. Falso, verdadeiro, 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 falso. Letra D. Falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Letra E. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. A alternativa correta é a letra C. Bom, pessoal, essa é a nossa última questão dessa bateria de exercícios sobre neurofisiologia. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau.